Bom dia, pessoal do terceiro ano do ensino médio EDTEC de Cubatão. Sou o professor Rodrigo. Hoje nós vamos estar trabalhando um pouco sobre a questão do continente americano. Nas quinzenas anteriores tratamos sobre os Estados Unidos e hoje nós vamos tratar nessa quinzena sobre o México e a América Central, e na quinzena seguinte nós vamos tratar sobre a América Andina, a América Latina, e aí sim fecharemos aí o nosso nosso estudo sobre o continente americano. Vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Vocês vão acessar às 11h40 a aula, vão assistir a esse vídeo, onde eu estarei falando sobre estes assuntos, e após assistirem os vídeos, às 12 horas iniciarei uma live onde estarei disponível para tirar dúvidas dos senhores, e para discutir sobre este assunto que estamos tratando nesse vídeo. Então vamos fazer um pouco diferente essa semana. Então vocês primeiro vão assistir o vídeo e depois a gente vai discutir sobre os assuntos. Ok? Então vamos lá, que o tempo é curto. Então, inicialmente nós vamos falar um pouco sobre as origens, do subdesenvolvimento. Então, existem algumas teses que tentam explicar o porquê alguns países são diferentes dos outros do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. Alguns pensadores colocam como uma questão étnica, de que alguns povos seriam menos propensos, a trabalhar, seriam povos mais indolentes, como por exemplo os indígenas. Então isso explicaria esse subdesenvolvimento. Para outros é a questão climática. Então eles colocam que o clima dos trópicos, muito quente e úmido, faz com que o trabalho não consiga ter um rendimento. Então as pessoas não conseguem render no trabalho e por isso os países acabaram subdesenvolvidos. Para outros é a questão religiosa, onde as pessoas têm que dedicar tempo demais à religião e não sobra tempo para trabalhar. Mas o mais correto é a fase histórica, pessoal? Por quê? Porque tudo vai depender principalmente da questão da industrialização. Então a industrialização fez com que mudasse os padrões econômicos e sociais, e essa industrialização, como vocês já sabem, ela não aconteceu de forma homogênea, ao contrário, foi heterogênea. Em alguns países iniciou-se esse processo lá nos países europeus, sobretudo na Inglaterra, na França, posteriormente os Estados Unidos, Japão, e esse processo só foi chegar no que hoje nós chamamos de países em desenvolvimento, a partir da Segunda Guerra Mundial, por conta da questão da Guerra Fria. Então, isso tudo está ligado à questão da fase histórica. Então, os países que hoje são subdesenvolvidos, eles podem evoluir para países desenvolvidos no futuro. Então, sempre ligado à questão da fase histórica. Bom, pessoal, uma das coisas importantes que a gente fala a respeito dessa questão é a questão do imperialismo. Esses países que foram colônias de Portugal e Espanha, e quando a gente fala esses países, a gente vai falar da chamada América Latina. Todos os países ali do México para o sul, passando pela América Central, passando pela América do Sul, que são chamados de países da América Latina, e que todos eles são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, depende da maneira como, ou do pensamento que você escolher para falar sobre esse assunto. Mas o fato é que mesmo conseguindo essa independência junto a portugueses e espanhóis, eles de certa forma continuaram atrelados às nações europeias. Primeiro, a Inglaterra, que praticou a sua intervenção comercial, e atrelava esses governos a empréstimos. Então era mais ou menos uma coisa, nessa época surgiram os grandes bancos europeus, então a coisa era mais ou menos casada. As nações pegavam dinheiro, as nações da América em geral pegavam dinheiro emprestado da Inglaterra, que por sua vez exigia que o comércio fosse feito diretamente com eles. Mesmo porque eles tinham um domínio marítimo muito grande, a sua frota comercial mercante era enorme e a sua marinha de guerra também era mais forte durante o século XIX. Posteriormente a isso veio os Estados Unidos, que a gente estudou nas quinzenas anteriores, com as suas políticas para a América Latina. A política do Big Stick, que é a política do grande porrete, sempre falar macio, mas sempre com um grande porrete às mãos, para intimidar
essas nações, né? Em alguns casos com intervenções diretas, como foi o caso de Cuba, que nós vamos tratar mais à frente, né? Trazendo sempre um domínio político e econômico na região, considerando essa região como um quintal, né? Pode-se dizer assim, da sua, né? Uma extensão dos seus domínios, né? E a chamada diplomacia do canhão, né? Então eu sempre vou buscar aí a questão da força, né, como uma questão preponderante aí para conseguir fazer ser ouvido. O fato é que esses países ficaram durante muito tempo aí atrelados e até hoje são muito atrelados aos Estados Unidos. E quando a gente trata desse assunto, é importante que a gente fale, né, já a partir da década de 90, né, toda a mudança que aconteceu por conta das mudanças estruturais no mundo, né? Na década de 90, a gente teve o encerramento da Guerra Fria, né? E o encerramento da Guerra Fria, ela trouxe aí uma necessidade de expansão dos negócios, né? Então, esses negócios deveriam conquistar uma maior quantidade de mercados consumidores, mercados consumidores esses que estavam aqui na América Latina. Para isso, era preciso fazer com que esses países conseguissem se desenvolver economicamente. Muitos deles estavam muito atrasados pelas políticas que vinham representando. Só um adendo aqui, né? Até a década de 30 nós tínhamos o liberalismo econômico, onde o governo praticamente não intervia na economia. Aí veio a Grande Depressão de 1929 e entendeu-se de que o governo ele precisava intervir diretamente na economia. Então, a partir da década de 30, a gente vai ter uma intervenção direta na economia por parte dos governos, inclusive com empresas estatais, né? O Estado sendo um Estado produtor. Já a partir da década de 60 e da década de 70 começam a surgir as doutrinas neoliberais, que elas vão pregar que o Estado ele precisa, de certa forma, ter algum tipo de controle dos mecanismos do mercado, né, sem que ele seja um Estado produtivo. Um Estado mínimo, porém um Estado regrador. Então você criar regras para o mercado. Um exemplo disso é, por exemplo, a fusão de empresas, né? Então, nos países neoliberais, a fusão de empresas ela é controlada pelo governo. Então, vou dar um exemplo. Imagine aqui que a Coca-Cola, né, e a Ambev resolvessem unir as suas operações no Brasil. Elas iam monopolizar o mercado e isso poderia trazer um problema para os consumidores, porque eles poderiam aumentar os preços dos produtos que eles vendem no setor de bebidas, uma vez que eles iam dominar o mercado. Então o governo criou um mecanismo, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que vai analisar essas fusões e vai dar o aval para essas fusões de empresas acontecerem. Se eles detectarem que poderá haver um monopólio do mercado, não é permitida essa fusão, não é permitido esse negócio. Então, o neoliberalismo ele funciona dessa maneira. Você tem um regramento do mercado, né? Você tem um controle. O Estado não produz, mas ele está ali controlando, né? E colocando regras, né? Para que a sociedade em geral ela possa ter aí uma qualidade de vida mantida, né? Não perca essa qualidade por conta aí da questão econômica. Isso tudo veio no chamado Consenso de Washington, né? Economistas norte-americanos criaram um modelo, né? Um modelo para incluir, né? Essas economias emergentes, essas economias que estavam aqui na América Latina, né, numa espécie de globalização subalterna, ou seja, nós vamos inserir esses países no circuito da globalização, no entanto, eles vão sempre ser cidadãos de segunda classe, ou sempre vão estar ligados a nós de certa forma. Então a gente vai globalizá-los, mas a gente vai continuar dando as cartas ali, né? E vamos diminuir o tamanho do Estado, né, privatizando as estruturas produtivas. Então foi o que aconteceu no Brasil com a privatização de várias empresas aqui no Brasil, a criação do Plano Real, né, a criação
de leis como a responsabilidade fiscal, né, o déficit primário das contas públicas, né, gastar menos do que você arrecada para sempre ter uma sobra de dinheiro. Então, tudo isso está dentro dessa questão do neoliberalismo, do consenso de Washington, para que a região pudesse ter um upgrade, né, e um crescimento econômico. E o que realmente, em muitas nações, acabou acontecendo. Né, esses países começaram sim a participar mais, eles que eram fechados até a década de 90 se abriram e começaram a participar mais da ciranda econômica global. Ok, pessoal? Então, isso de modo geral é aquela passada aí pela política econômica, né, e a ação dos Estados Unidos sobre o continente. Vamos falar agora do México especificamente. O México, que é um país subdesenvolvido e industrializado, é um país que, a partir da Segunda Guerra Mundial, recebeu as multinacionais, assim como o Brasil recebeu essas multinacionais e a Argentina, né, foram os países escolhidos pelo seu tamanho, pelas suas dimensões e pelo tamanho da sua população para receber essas multinacionais. É um país que, obviamente, tem uma forte integração com os Estados Unidos, faz fronteira, né, com os Estados Unidos e, portanto, a integração é muito forte. É um país que tem mais de 100 milhões de habitantes, é o terceiro país mais populoso do continente americano, primeiro Estados Unidos, segundo o Brasil, terceiro nós vamos ter aí o México. Né? É um país que tem 2 milhões de quilômetros quadrados, uma área relativamente grande, né? Um país de grande extensão territorial. Tem a maior cidade do mundo, que é a cidade do México, né? Dentro da sua geofísica é muito interessante porque eles têm uma geofísica baseada com as chamadas sierras, né, e o Grande Planalto Mexicano. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você está no litoral, aqui, né, em Cubatão, onde vocês estão, vocês vão subir a Serra do Mar. A Serra do Mar, no caso aqui, ela tem 800 metros. A Sierra Madre lá, ela vai ter mais de 800 metros, né? Ela vai chegar em torno até de 2.000 até 3.000 metros. E chegando lá em cima, você vai ter um grande platô, onde vai ter algumas das principais cidades, entre elas a cidade do México. Depois que passa esse platô, você vai ter um outro conjunto de sierras, chamada de Sierra Madre Ocidental, já do lado do Oceano Pacífico, e aí você vai ter o litoral para o Oceano Pacífico, tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui no mapa. Então do lado aqui onde está o Golfo do México, se vocês olharem aqui, seguindo aqui o mouse, né, a setinha, aqui vão estar a Sierra Madre Oriental, do lado leste, o grande platô aqui em cima, onde vai ficar a cidade do México, e depois a Sierra Madre Ocidental e o Oceano Pacífico aqui à esquerda, onde a setinha está apontando, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí da economia, da geopolítica interna, né? Na agricultura, né, o país é conhecido, e aí eu vou falar só sobre coisas que realmente podem cair nos vestibulares, né, que podem ser perguntadas, sobre os égidos. Égidos são cooperativas agrícolas, né, que vão agregar uma série de famílias, diversas famílias vão participar dessas espécies de cooperativas que vão produzir determinados produtos para a sua subsistência e parte para a venda. Além disso, os plantations, né? A gente vai ter a presença de empresas norte-americanas que vão aproveitar, né, essa proximidade, né, com os Estados Unidos e o fato de o México estar situado em uma região de clima tropical, né, para produzir alimentos e levar esses alimentos para os Estados Unidos. Né? Grandes corporações americanas estão por lá. É um país que possui riquezas minerais importantes, como a prata e o petróleo que é produzido ali no Golfo do México, que eu mostrei no mapa, e é exportado para os Estados Unidos, então os Estados Unidos são um grande comprador desse petróleo mexicano. Né? Temos uma indústria forte, a indústria de metal mecânica, petrolífera, claro, por conta do petróleo, e as maquiladoras. Pessoal, maquiladoras, elas é um ponto importante também. Então vamos imaginar a seguinte situação, você está ali na Califórnia, que é um estado, você é um americano, tem uma empresa de médio porte que fabrica, por exemplo, calçados, né? Então o que acontece? Você é forte ali na região, tem uma empresa ali, às vezes 50, 100, 150 funcionários, uma média empresa, né? E aí o que acontece? Você está produzindo na Califórnia. Os Estados Unidos têm um acordo comercial com o México, chamado de NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, cujo Canadá também faz parte. Então, o que esses empreendedores eles fazem? Eles levam as fábricas para o território mexicano. Toda a parte comercial, administrativa, contábil, marketing, tudo isso fica nos Estados Unidos. A única coisa que vai para o México é a fábrica. Por quê? Lá no México, a mão de obra é barata, o recurso natural é barato, a energia é mais barata,
né? As regras ambientais são menos restritivas, então a produção é muito mais barata no México. E aí você produz no México e traz para os Estados Unidos livre de imposto, porque você tem um acordo comercial, os Estados Unidos têm um acordo comercial com o México. Então, essas maquiladoras são essas empresas norte-americanas que colocam a sua linha de produção lá no território mexicano, ok? Continuando, outra questão, né, é o turismo, é um país muito visitado, o turismo histórico, por ter sido capital do Império Azteca, né, então tem toda essa parte histórica, e o turismo do modelo chamado Cancún, né, que é o turismo nos resorts, né, de verão, né, aliás, de verão não, porque ali o clima é sempre quente, né, então o ano inteiro recebe milhares de turistas que vão ali para a região, né, em busca de águas calientes, né, margaritas e muita diversão, ok? Ali no litoral mexicano. Claro que não temos, né, são mil maravilhas o país. Temos alguns problemas internos. Um dos problemas internos da década de 90 foi o Exército Zapatista de Libertação Nacional, na região de Chiapas, ali ao sul do país, que lutava pela manutenção da identidade nacional, né, e pelos grupos indígenas que viviam no país, né, que estavam sendo ali, não estavam sendo levados em consideração pelo governo central. Houve um cessar-fogo em 2000, mas ainda alguns guerrilheiros ainda hoje, né, ainda lutam, ainda é um movimento que ainda aparece, ainda mais fraco, mas ainda aparece dentro do radar mexicano. Outra questão importante foi a imigração para os Estados Unidos, e ainda é a imigração para os Estados Unidos. A fronteira é muito grande, deserto, Rio Grande, né, ali na fronteira, então você tem uma passagem muito grande de pessoas que tentam entrar ali, não só dos Estados Unidos. A gente teve aquela marcha do pessoal que veio da América Central tentando estar nos Estados Unidos, o Donald Trump, né, prometendo construir um muro, né, para barrar a entrada desses imigrantes, né? A desmontagem do modelo de bem-estar social, né, que é algo importante, então o governo acabou desmontando esse modelo que causou indignação da população. A corrupção, que é muito forte, principalmente por conta, né, do tráfico de drogas e do monopólio político do PRI, né, principal partido político da região. Então o que acontece? Os Estados Unidos é o maior consumidor mundial de drogas, é um grande mercado, a principal porta de entrada dessas drogas é o México. Existem diversos cartéis de drogas atuando, né, ali na região. Esses cartéis, eles faturam muito dinheiro e por isso eles vão financiar as campanhas políticas e a corrupção, né? Então eles vão cooptar agentes de segurança, vão cooptar policiais, enfim, né? Para que possam fazer o seu negócio ilícito para levar as drogas aos Estados Unidos e assim faturar aí bastante dinheiro, né? Então são os problemas aí do México. Ok, senhores? Então algumas imagens aí do movimento zapatista, né? O subcomandante Marcos, que era o grande líder aí desse movimento, né? As insígnias aí, né, a estrela vermelha, né, do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Ok? Vamos partir para a América Central agora, galera. A América Central ela é muito fragmentada politicamente, tem diversos países. Estes países eles são subdivididos em duas regiões, a América Central Istmica ou continental e a América Central Insular. Você tem aquela faixinha de terra, deixa eu passar aqui para frente aqui a apresentação, essa faixa de terra onde está Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, é o que a gente chama de América Central Istmica, né? Então é o continente ali, ligando a América do Norte e a América do Sul. E a América Central Insular são as ilhas do Caribe, sobretudo as 5 grandes ilhas, né? Aliás, as 4 ilhas e 5 países, Cuba, que é a maior ilha de todas, Jamaica, a ilha onde se encontram o Haiti e a República Dominicana e a ilha de Porto Rico. Além delas, existem uma série de outras ilhas, né? Algumas ilhas delas são, por exemplo, possessões de países europeus, né? Como as Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, né? Então você tem ali uma forte ligação com com o Reino Unido, tá? Então tem ilhas menores, mas as mais importantes são esses 5 países que eu mencionei. Uma característica importante é a composição étnica nas ilhas, tá? Nas ilhas, a gente vai ter uma população de origem de afrodescendentes. Por quê?
porque esses lugares, né, essas ilhas, elas foram as chamadas Antilhas Holandesas, e nelas se plantava a cana-de-açúcar e era utilizada a mão de obra escrava que era trazida de lá do continente africano. Por isso ali vai prevalecer a população negra, afrodescendentes. Já na América Central continental, no Istmo, naquela área de ligação, eu vou ter o predomínio de uma população indígena, porque ali a gente não teve as plantações de cana-de-açúcar acontecendo ali, portanto não teve a presença do elemento, né, negro ou afrodescendente na composição étnica da população. Lembrando aí que de todos os países do continente americano, o mais pobre deles é o Haiti, que é um dos países da América Central insular, ok? Seguindo adiante, né, vamos falar um pouco da geofísica. Toda a região é uma região composta de grandes cadeias montanhosas, porque ali é uma região de encontro de placas tectônicas. Então, o que a gente vai ter? Instabilidade tectônica, vai ter terremoto, vai ter vulcão. Né? Quando eu já viajei lá para Costa Rica, para Nicarágua, né, na época que eu estava pegando onda direto, e ali tem muitos vulcões ativos, então você consegue ali acompanhar. Eu mesmo visitei alguns deles, né, na ilha de Ometepe, em Nicarágua, o vulcão Poás, né, nos arredores de San Juan, na Costa Rica, e também o vulcão Arenal, que é um dos 3 mais ativos do mundo, né? E o que acontece? Nas partes baixas, nos litorais, tanto do Pacífico quanto do Atlântico, o clima é muito quente, a temperatura é muito elevada, e conforme você vai para o alto, subindo para as montanhas, a temperatura vai baixando. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá ok? Seguindo aqui, né, não são países de grande extensão territorial, então não tem muitas riquezas minerais. O destaque é o petróleo em Trinidad e Tobago e a bauxita na Jamaica. A agricultura, via de regra, de plantation, tem muitas empresas norte-americanas que têm terras lá, aproveitam o clima tropical para produzir e levar o produto para os Estados Unidos, tem muitas haciendas, né? Eles aproveitam as cotas altimétricas, ou seja, na altura, os solos nas bases dos vulcões, eles são solos muito férteis, né? E por isso ali eles vão plantar diversos produtos que vão mudando de acordo com a altitude. Quanto mais alto, eles produzem outros tipos de produtos. E o turismo, né? O turismo ali é muito forte também, né? Principalmente ali na região do Caribe e na Costa Rica também, que recebe o turismo ambiental. E também vão aparecer ali os paraísos fiscais, como Bahamas, onde você consegue levar uma mala de dinheiro, né? E legalizar o seu dinheiro que você possa conseguir de forma ilegal no seu país de origem, ok? Pontos importantes ali que sempre caem em questões aí de vestibular. Socialismo cubano, né? Então, algo importante. Então, a Cuba teve uma independência tardia, sempre teve um domínio americano, até que aconteceu a Revolução Socialista de 1959, onde Fidel Castro, né, e Ernesto Che Guevara tomaram o poder com a ajuda da União Soviética, né, tomaram o poder e ficaram no poder, estão no poder até hoje, na verdade, né? Na verdade, os seus descendentes, o Raul Castro, né, irmão do Fidel Castro, acabou assumindo o governo em Cuba, porque o Fidel Castro já estava velhinho, acabou morrendo. O Che Guevara também foi capturado na Bolívia, muito antes disso, né? O fato é que os Estados Unidos imprimiram um forte bloqueio e até hoje, né, as relações entre os países elas são um pouco afetadas por conta disso. Na época socialista houveram muitos investimentos sociais, mas o fato é que, do ponto de vista econômico, o país começou a penar muito depois que perdeu a ajuda da União Soviética, que deixou de existir. E aí vieram as reformas, né, algumas privatizações, a entrada de joint ventures na área de turismo para levar dólares para o país. Na agricultura, né, o destaque para o açúcar, o tabaco e o assunto dos refugiados, né, os chamados balseiros. Então, o pessoal que fugiu, né, o que tentou fugir de Cuba, atravessando ali, né, para a Flórida, nos Estados Unidos, onde existe uma grande colônia, né, de refugiados de Cuba. Ok, senhores? E para finalizar, vamos falar do canal do Panamá, né? O Panamá é um país que tem um canal, né? O canal que atravessa o país e faz a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Uma invenção, entre aspas, norte-americana. Na verdade, a obra começou a ser feita por uma empresa francesa que faliu. Os norte-americanos assumiram a obra, terminaram a obra e operaram esse canal até a década de 90, né?
Só que antes disso, um pouco antes disso, o canal começou a ficar um pouco obsoleto. Por quê? Porque os navios cresceram demais, né? Eles começaram a fazer navios muito grandes que não conseguiam passar por aquele canal que foi construído lá no início do século XX. Então os Estados Unidos entregaram o controle do canal para o Panamá, né, que por sua vez começou a fazer uma série de reformas para tornar esse canal mais utilizável nos dias de hoje. E é isso, pessoal. Finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Então, estarei esperando vocês agora na live. Então, é só entrar lá. Se tiverem alguma dúvida, entrem lá. A gente discute, tira as dúvidas de vocês e vocês já podem estar fazendo os exercícios, ok? Grande abraço a todos e boa semana. Valeu!